Essa próxima palestra, a gente vai falar sobre inbound marketing. A gente vai falar como um escritório conseguiu sair de 600 visitas mensais para mais de 100 mil visitas mensais. Inbound marketing é uma tendência, vem muito forte aí no mercado como um todo, e a gente encontrou na Coetzee Advocacia um escritório com essa experiência, com esse know-how, e por isso a gente trouxe eles para dividir um pouquinho com vocês. De novo, a gente tem uma dupla, Eduardo e Juliana, sejam bem-vindos. O Eduardo, advogado, a Juliana, formada em propaganda e publicidade, e estarão aqui dividindo um pouco da experiência deles com vocês. Bom, boa tarde, habitantes do mundo do direito. Bom, em primeiro lugar, vou dar uma introduzida. Por que a gente escolheu inbound marketing, marketing de conteúdo? A gente entende que, desde o início do escritório, que o foco principal do nosso escritório não é a questão financeira, não é o sucesso, não é... É sim concretizar direitos sociais. A gente atua no direito previdenciário e o nosso propósito é conseguir efetivar o que a Constituição fala, que as pessoas têm direito a estarem protegidas quando estão numa situação de vulnerabilidade social. E muitas vezes isso não acontece, né? Quando o cliente chega no nosso escritório, ele sofreu, com certeza ele sofreu uma situação de injustiça. Pelo menos no sentimento dele, ele está se sentindo injustiçado. E o nosso cliente, por exemplo, teve o prazer de ir numa agência do INSS, ser bem atendido, né? Ou não. E aí ele chega lá, ou chega no nosso site hoje, completamente abalado, até psicologicamente. E a gente entende que, às vezes, o bom atendimento, a boa explicação, a informação bem passada, de forma detalhada, de forma clara e objetiva para ele entender, é o mais importante. Então, às vezes, isso é mais importante até que ganhar ação, porque às vezes, quando a gente não consegue dar um atendimento bom, o cliente ganha ação e fala, mas era o mínimo, né? Porque eu não tive informação nenhuma durante o processo, o advogado não me deu satisfação, enfim. Então, a gente acha que o bom atendimento, essa clareza na informação é o principal. Por isso, a gente investiu e focou. E também porque a nossa cidade, lá no Rio Grande do Sul, a gente começou, é uma cidade com 40 mil habitantes, chama Tramandaí, uma praia próxima de Porto Alegre, e não tinha muito público, né? Não tinha população. A gente chegou no limite do escritório e a gente definiu, temos que ter outra estratégia para conseguir ampliar o escritório e ter crescimento. E a gente viu, através de contato na empresa Resultados Digitais, que fornece o RD Station, que é um sistema que controla o teu marketing digital, né? Uma saída, um caminho para a gente conseguir evoluir. E aí a Juliana, que é minha irmã, muita gente não sabia se era irmã, prima, ou até esposa, né? Mas ela assumiu lá a gerência de marketing do escritório e construiu toda a nossa estratégia de comunicação, que ela vai passar para vocês agora. Boa tarde. A gente, depois de todo o desenvolvimento de plano de negócio, de propósito do escritório que o Eduardo fez, a gente identificou o marketing de conteúdo como uma excelente estratégia. Então, antes de começar a explicar exatamente o que é e o que a gente fez, eu quero que vocês vejam esse dado aqui. Isso é o nosso acesso ao site em outubro de 2013, quando a gente começou. A gente tinha, no mês inteiro, 615 visitas. Em setembro de 2016, que foi quando a gente montou a apresentação, a gente teve 126 mil usuários que acessaram o nosso site no mês. Agora a gente está com, acho que no último mês a gente fechou com 136. Então, por que o inbound é o ideal para a advocacia? Bem, o inbound ele é fazer marketing, comunicar para quem já tem contato, é dentro de casa, né? É dentro das pessoas que passaram contato para ti, que solicitaram as informações ou que foram atrás do teu escritório. Acho que aqui o Eduardo pode falar um pouquinho de por que essa estratégia faz sentido, que seria o código de ética e o papel do advogado na sociedade. Bom, a parte do código de ética, todo mundo sabe que a gente não pode fazer anúncio expansivamente, a gente não pode botar propaganda em rádio, TV, enfim.
Então, marketing digital, inbound, marketing de conteúdo, no caso, a gente constrói artigos de fácil entendimento da população e esses artigos, através de SEO, que é uma técnica que o Google utiliza, eles são encontrados pelas pessoas que procuram aquele assunto. Então, as pessoas vão no Google, por exemplo, eu quero saber sobre a aposentadoria especial dos dentistas. E aí eles vão e aí nos encontram o nosso site. Então, a gente não vai atrás das pessoas, a gente não anuncia, a gente faz com que elas nos encontrem. O papel do advogado, né, uma outra coisa que a gente falou que a gente entende que expor a ideia, expor as informações e divulgar as informações é uma coisa que não é só um direito do advogado fazer, mas também um dever. Porque eu entendo que a gente não passou da fase que a humanidade tinha informações guardadas, né, escondidas, e aquelas pessoas que tinham as informações é que tinham respeito e autoridade na sociedade. Hoje em dia a gente tem quem divulga a informação, quem explica melhor é que é respeitado, né? Então é toda uma outra forma de ver e de se relacionar. Então, com isso, a gente chegou na necessidade de criar uma equipe para conseguir colocar em prática as estratégias. Produzir conteúdo, divulgar esse conteúdo nos nossos canais, que os nossos seguidores solicitaram, né? E aí a gente chegou à conclusão que seria um trabalho em equipe, que não teria como ser individual ou fazer tudo sozinho. Seria um trabalho em equipe entre direito e marketing, mais especificamente comunicação. Marketing vai envolver mais ações, além da comunicação, e a gente chegou nessa fórmula, né, que vai valer para qualquer outro setor também. É o setor técnico, no nosso caso, jurídico, e o da comunicação. O jurídico é fonte de conhecimento, é fonte de informação. Os advogados vão ter todo o conhecimento para ganhar as causas, para suportar os clientes, para ajudar eles, só que o marketing vai ser especialista em traduzir a linguagem do jurídico para a linguagem do público leigo, para a linguagem do público que o advogado quer conquistar. Se ele não for entendido pelo seu público, ele não vai entender, não vai querer contratar, não vai querer fechar, enfim, não vai estabelecer uma relação com o advogado. Então, depois que a gente desenvolveu a equipe, que a gente entendeu que seriam duas frentes, a gente precisou começar a escolher os conteúdos que a gente ia falar, né? Lá no começo, a gente falava de tudo que envolvesse previdenciário. A gente realmente produziu coisas que talvez não fizessem nem sentido. Então, a gente chegou num conteúdo estratégico. Aí eu pergunto para você, será que vale a pena postar lá no teu Facebook ou na página do escritório uma mensagem motivacional ou alguma informação sobre o novo CPC ou a contratação do Neymar? Será que isso faz sentido para o teu público? Ele vai olhar isso e vai trazer valor para ele? Essas coisas são relevantes para os clientes. E, mais que isso, como o Eduardo falou no começo, essas informações vão ajudar ao cliente a garantir o direito que ele tem ou a praticar melhor o negócio dele. Depende, no nosso caso, é previdenciário, né? Então, me guio muito por isso. Mas vai fazer sentido para aquilo que o teu cliente está buscando ao contratar um advogado? Então, para conseguir elaborar uma estratégia bem relevante, que traga esses valores e que convença o cliente de que tu conhece o assunto e que é a pessoa mais capaz de auxiliar ele, não só em termos técnicos, mas de responder ele, de se comunicar com ele, é importante, em primeiro lugar, conhecer. Conhecer a matéria, a tese, é fundamental, com certeza, mas conhecer os hábitos dele, saber se ele usa o Facebook, se ele usa o WhatsApp, se ele ainda usa e-mail. Isso vai fazer muita diferença para a estratégia. Falar a língua dele. De manhã, a gente teve a apresentação desculpa, não me recordo o nome dela, Flávia. Ela falou que nem parece advogado, está falando português, né? Então, isso é fundamental. Assim como ela falou, a gente reforça agora. Assim,
É eliminar o anti-juridiqueza, o Eduardo fala, né? A gente é anti-juridiqueza, nosso posicionamento, porque realmente o público é leigo, ele se sente excluído e ele, às vezes, até se sente inferiorizado. Imagina, a gente não quer se sentir assim diante de um serviço que a gente vai contratar. E dar informações sobre a especialidade que tu tem. Esses dias eu coloquei o exemplo do blog do Neymar, da contratação do Neymar, porque eu estava num blog e pesquisando e tal, e vi essa informação, só que o público não tinha, o cliente potencial daquele advogado não fazia sentido ele entender alguma coisa sobre a contratação do Neymar, não era direito esportivo, né, o serviço que o advogado oferecia. Então, acabava ficando mais como um blog de notícia do que realmente um conteúdo relevante para o público. Então, essas 3 coisas são fundamentais para conseguir criar uma estratégia de conteúdo relevante. Falar de outros assuntos jurídicos, os quais o seu escritório não cobre, não vai, então, fazer sentido. Isso vai acabar desperdiçando o seu tempo por estar ali produzindo um texto, por estar pesquisando, publicando, divulgando, e não vai reforçar o conhecimento que tu tem sobre o próprio tema que tu atende, né, sobre os processos que tu executa e tal. Então, falar das ações que você faz, coisas que partam do teu trabalho, do tipo de matéria que tu vai aceitar clientes, né, vai buscar clientes, é igual mostrar que tu entende delas. Então, isso vai construir autoridade e credibilidade perante o público que está buscando. E a gente até achou que mais pessoas aqui teriam conhecimento do inbound, né, fariam já marketing de conteúdo, mas para quem já começou a pesquisar, para quem já começou a se interessar sobre esse assunto, ou para quem viu a gente falando agora, quando for fazer, se resolver investir nisso, é sempre ter esse pensamento, se o que vai publicar é relevante para o teu público, e se tu estivesse no lugar dele, tu compartilharia aquilo, tu faria aquilo ir adiante, faria o boca a boca, né? Rede social é o novo boca a boca. Tu passaria para outras pessoas que também teriam interesse nesse conteúdo. A minha parte era isso que eu tinha para falar, Eduardo. Acho que ainda tem mais algumas coisas. Outra coisa que foi importante para a nossa estratégia de conteúdo e para o nosso plano de negócio, enfim, na hora que a gente adotou o inbound, a gente definiu personas. Na verdade, personas é um conceito que vem da psicologia que o marketing usa, que eles segmentam um público. Tu vai, na hora de fazer esse conteúdo que o Juliano explicou, tu vai definir qual é a persona que vai comprar o teu produto e qual é o produto que tu vai oferecer, entre aspas, que tu vai falar sobre aquilo. Então, nós temos lá no escritório, a Ju pode me ajudar, o médico, enfermeiro, o dentista, o brasileiro aposentado residente no exterior, vejam como é segmentado nossa persona, né? E o professor de municípios onde não possui regime próprio de seguridade social, de aposentadoria. Então, são personas que são bem específicas, que daí tu pensa no professor que mora no interior, que geralmente são pequenas cidades, o que ele faz, o que ele atua, o que ele gosta, que horas ele está disponível para ler, o Facebook, onde a gente publica nos grupos, né? Então, a definição de personas é fundamental. Daí, a partir dela, a gente escreve esse conteúdo e o resultado de atração de clientes, de atração de visitantes para o site, ele é impressionante. Nos 3, 4 primeiros meses, tu não vê resultado praticamente nenhum. Dá um desespero, inclusive, até a gente acha que não vai funcionar nada. A partir do quinto mês... Não pode desistir, né? Não pode desistir, tem que persistir. A partir do quinto mês, tu começa a enxergar. E é um escalável o crescimento. A gente, olha, não acreditava que ia chegar em 50 mil visitas, né? Hoje a gente vê que é um movimento normal e natural, o crescimento cada vez maior. Então, a partir toda essa parte que a gente falou de produção de conteúdo é a primeira parte do inbound marketing. Depois tem uma parte mais complexa que não daria nem tempo da gente falar em 30 minutos. Mas só que
A parte do inbound, ele faz também uma consultoria, um sistema de perguntas e respostas pré-determinadas para os clientes, porque vocês imaginam, a gente recebe em torno de 6.000 a 7.000 consultas por mês. Não tem um advogado ali atrás respondendo a 6.000 consultas por mês. Tem um sistema que a gente pré-define e-mails para aqueles tipos de personas e as perguntas geralmente são as mesmas, né? São praticamente as mesmas dúvidas. E aí eles conseguem obter as respostas e eles vão avançando até chegar numa parte que eles buscam nos contratar e aí eles entram em contato com nós e aí a gente acaba fechando. E a gente estava até conversando antes sobre algumas decisões que saíram sobre a possibilidade de poder investir em Facebook pago e AdWords também do Google. E a gente veio discutindo sobre isso, que seria realmente muito mais fácil pegar um formulário lá, anunciar, se já saiu uma decisão dizendo que pode, então seria muito mais fácil, traria um volume muito maior de consultas. Só que o conteúdo, por ele ser explicativo numa linguagem que o leigo vai entender, ele auxilia na hora de responder a consulta, porque a pessoa que só quer tirar uma dúvida, ela vai ler teu texto lá no blog ou a postagem no Facebook, e realmente vão chegar em ti as pessoas que estão mais preparadas para fechar, que já estão quase ali fechando os requisitos, no nosso caso, e bem interessadas mesmo na contratação de serviço, na entrada do processo ou da consultoria. Então, o marketing de conteúdo, ele tem a principal função dele é educar o cliente sobre um assunto complexo, como é o direito, e facilitar escalando o negócio do advogado. Duas coisas que eu quero indicar para os colegas, fundamentais para quem se interessa pelo assunto. Onde consultar e onde saber mais sobre isso, né? Se vocês quiserem anotar. Além do nosso blog que a gente fez, direcionado para os colegas, que a gente, com a palestra da cooperação, a gente também sempre tem essa visão de ajudar, ensinar, e, enfim, disponibilizar todo o material que a gente possui. Tem muita coisa aí e também vocês podem encontrar, não na área do direito, mas mais genérico, no site da resultadosdigitais.com.br, que é a RD, né, uma das empresas que mais cresceu no Brasil nos últimos 3 anos. De 4 anos atrás eles tinham 60 clientes, hoje eles têm 5.000, né, pagando mensalidade, enfim, é uma empresa de Florianópolis. E outra coisa que eu gostaria de falar também, eu acho muito importante, às vezes, principalmente para os colegas que estão aqui, é porque estão com uma mente mais aberta, com um pensamento mais evoluído, mais para frente, né? Enxergando mais lá na frente. A gente tem a ideia de que só pode ter advogado estagiário dentro do escritório de advocacia, né? Que só deve ter isso e a secretária para te atender. A gente tem essa visão de que a back office, a parte jurídica, ela é 1/3 do serviço do escritório. É 1/3. Lá dentro do escritório a gente tem a equipe de marketing, a Juliana é a gerente de marketing, mas a gente tem o jornalista que cuida da SEO, que é a parte como a forma de escrever os blog posts no Google. Tem a nossa diretora de arte, a Vivian, que é da publicidade e propaganda. Tem a social media, que é a Andressa, que é a pessoa que responde todos os clientes que entram em contato conosco pela internet, pelo Face, pelo blog, por e-mail, né? E a gente tem esses quatro profissionais. Depois a gente ainda tem mais 2 advogados e estagiários só no fechamento, só na parte de atender os pedidos de consulta, de atendimento pessoal com o advogado, né? A gente marca as reuniões e a gente atende eles por telefone, enfim. A gente, não sei se vocês sabem, mas a gente não atende mais balcão, né? Os clientes não vão mais até o nosso escritório, só alguns poucos clientes que a gente já tinha de antes da gente investir em inbound marketing. Agora a gente atende esses que são mais antigos, mas os clientes novos, todos, eu não conheci pessoalmente, nenhum advogado do escritório conheceu pessoalmente. A gente fala no telefone, às vezes a gente faz um hangout, um Skype, e tanto eles ficam mais felizes, porque tem muita coisa melhor do que fazer, do que ir no escritório do advogado e entregar os documentos, né? E acho que a gente está conseguindo construir uma forma nova de advogar, e que eu acho que é o futuro, e que a gente acho que vale mais a pena tanto para o advogado quanto para a sociedade, né? Isso aí, pessoal. Obrigado.
Eduardo, só queria fazer algumas perguntas para você. Sobre conteúdo, hoje, a produção é toda interna, vocês produzem com alguém fora, como que funciona isso hoje? Bom, a questão do conteúdo, a gente, desde o início foi um dilema, mas a gente decidiu por nós escrevermos o conteúdo. No primeiro ano foi difícil, a gente escolheu duas postagens por semana para construir um conteúdo maior. Então, foram 100 posts num ano. Dá trabalho, toma o teu tempo, mas tem que pensar se tu quer seguir esse caminho. É um patrimônio que tu está construindo. Hoje a gente tem cerca de 200 blog posts bem ranqueados no Google. Eu acho que tem mais de 60, Juliana, entre as 3 primeiras palavras do Google. Só uma palavra ranqueada entre as 3 primeiras dá 14 mil visitas para nós. E o RD Station mede isso para nós. Então a gente acha que a gente produzindo conteúdo lá dentro do escritório e não terceirizando, que é a parte mais cansativa, dá mais a nossa cara, a nossa identidade, o nosso DNA para aquilo que a gente está fazendo. Legal. E qual a periodicidade que vocês já conseguem hoje publicar um conteúdo novo, né? A gente, para o blog de previdenciário, a gente publica uma vez por semana para conseguir encaixar textos extras. Às vezes sai alguma decisão, alguma novidade que a gente não estava que não estava ali na pauta programado. Então, a gente consegue ter espaço na agenda para criar um texto, otimizar, escolher foto, todo o trabalho que precisa ser feito. E uma vez por semana também no blog de advogados agora, focado em gestão, inovação e marketing. Né? Legal. Por fim, só antes de eu terminar a minha pergunta, eu passo para o pessoal. Eu tenho a pergunta de hoje, para os nossos colegas aqui, eu perguntei no começo quantos conheciam inbound marketing, então imagino que muitos deles estão curiosos de como começar. Você falou um pouquinho sobre IRD, algo que a gente também usa, a gente pratica dentro da Aurum. Você falou um pouquinho da sua estrutura de marketing, mas você já tem uma maturidade dentro desse trabalho, né, sendo realizado. Se eu fosse começar hoje, o que você recomendaria? Por onde eu começaria? Qual seria a primeira pessoa que eu contrataria? Ou qual seria a primeira ferramenta que eu iria fazer assinatura? Enfim, por onde eu começaria? Bom, a gente começou, a Juliana entrou lá no escritório dedicada a construir isso e a gente buscou a primeira ajuda da Resultados Digitais. A gente contratou a RD Station, na época era R$ 189,00 a mensalidade, o plano básico, e as consultorias, que eu acredito que está R$ 150,00 cada uma, hoje são 6, assim. E aí eles vão te acompanhando de 15 em 15 dias para te construir teu plano de conteúdo, de marketing, e começar essa primeira parte, que é a parte de atração de público para o teu site. Né? E essa primeira parte tem que ter alguém do marketing, da publicidade, né? Eu entendo. O jornalismo é comunicação, né? É com alguém que faça essa tradução realmente, porque às vezes o Eduardo nos passava um texto e dizia, está super claro, não pode postar, e a gente, nossa, tem um monte de palavra aqui que nem a gente conhece, né? E a gente tinha que ir lá no dicionário e tal, às vezes parar e perguntar, conversar no horário livre que ele tivesse, para conseguir realmente traduzir o texto, tornar ele bem acessível, né? Daí depois depois que a Juliana ficou um tempo, assim, que a gente deslanchou um pouco o crescimento da atração de visitantes, a gente resolveu ir colocando mais pessoas, né? Daí colocou um jornalista para ajudar na produção de conteúdo e a revisão, enfim. Daí a gente quis qualificar mais a parte visual, a gente contratou a Vivian, que é... Daí a Vivian ela é bem no início do curso de publicidade, ela se aprimorou dentro do escritório, assim, com visual, enfim. E, por fim, a gente contratou a Andressa, que faz social media, que é muito importante a gente responder todos os comentários na nossa página do Face, nas nossas mensagens, porque é pior do que tu não responder, né? Se tu tem a página do escritório no Face e lá indica o e-mail, e aí tu não responde os e-mails, não responde os comentários, não responde as mensagens, parece que tudo não existe, né? E daí acaba sendo mais prejudicial ainda para a marca, né? Para o nome do advogado. Legal, eu vou abrir aqui. Juliana, você deu aquele exemplo ali da contratação do Neymar, estou dizendo que não pode ter assunto que fuja. Eu acho que no site tem que ter os assuntos específicos, mas
Já me falaram uma vez que na rede social, no Facebook, se você bota só assunto, só conteúdo totalmente específico, ele acaba não sendo visitado. Que na rede social você deva ter alguma coisa de certa leveza. Tem que haver esse equilíbrio? Ou tem que ser só matéria técnica? No Facebook, por exemplo. É só matéria técnica ou pode ter um ou outro artigo, alguma descontração, para que a pessoa volte a visitar aquilo? Porque assim, quem visita Facebook é diferente de quem visita um site. A gente trabalha na nossa página do Facebook só conteúdo técnico, só questão jurídica mesmo, mas não tem problema, depende do teu público, então tem que realmente conhecer ele. Eu sempre comento o caso da Prefeitura de Curitiba, alguém já viu a página deles no Facebook? Não? Eles queriam trazer abordagens de leis, questões da cidade, só que eles queriam alcançar o público jovem. Então, eles começaram a trazer referências de desenhos, de jogos, piadas da internet, criaram um personagem, um mascote. Foram muito criticados, porque é uma prefeitura, mas funcionou. Então, depende muito do público. Conhecer o público é muito importante. Acho que no perfil pessoal acaba sendo natural que vá ter o conteúdo compartilhado lá da página, né? Vai ter o conteúdo sério, mas vão ter conteúdos de interesse, até porque o perfil pessoal é pessoal. Não dá para parecer uma empresa ali, né? Tem que ser natural mesmo, é comum. Isso. No da empresa é interessante manter coerência. Não, se vai inserir algum conteúdo mais leve, então que ele faça parte da estratégia. Não pode ser assim. Pode ter um conteúdo diferente, só que ele tem que fazer parte dessa estratégia. Tem que ser uma coisa pensada, né? Não pode assim, vi aqui uma imagem engraçada que tem a ver com um assunto, vou compartilhar e depois nunca mais faz isso. Então, sempre fazer uma vez por mês, uma vez por semana, equilibrando, pode funcionar também. Eduardo, tudo bem? Tudo. Primeira coisa, gostaria de saber se vocês têm um controle, qual é a taxa de retorno disso, quantos realmente viram clientes de vocês. Segundo, como que vocês lidam se há resistência dos clientes em não haver reunião? A gente ainda está numa mentalidade brasileira ainda muito tete a tete, isso daí, como que vocês lidam com isso? Assim, hoje a gente está fechando, porque a gente só atua no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, a gente tem uma taxa de conversão menor do que o mercado, em geral, que vende para o Brasil inteiro, né? de outros segmentos econômicos. Mas a gente tem fechado hoje ações que, antes do inbound marketing, a gente fechava uma a cada 2 meses, a gente está fechando 35 por mês. Né? Então, são ações de maior valor, de honorários bem mais altos, né? São ações complexas. O inbound marketing a gente não falou, mas o importante do inbound marketing é saber que servem para compras complexas, entenderam? Então, que precisa de um processo de compra maior, que a pessoa vai querer aprender um pouquinho sobre aquilo e ver uma explicação. Para 120 mil visitas, talvez 35 pareça pouco, né? Mas a gente ainda, além disso, além do inbound, a gente construiu um sistema de advocacia em rede, que é uma coisa que tem se falado muito e é muito atual, né? A gente tinha 6 parceiros que mandavam ações previdenciárias para o escritório quando a gente começou. Hoje a gente tem 42. E aí esses 42 mandam em torno de umas 80 ações que também são das nossas 5 personas, e muita coisa também, auxílio-doença, que na nossa área acaba sempre vindo, né? Mas eu acho que o retorno para nós está sendo... Não entrou ainda, porque o previdenciário demora um pouco para entrar, então não entrou ainda um volume muito grande de processos. A gente não cobra para entrar com a ação, as ações demoram em torno de 3 anos. Mas a gente já está começando a colher e o resultado está sendo muito positivo. É uma colheita de longo prazo, não vão achar que vocês vão começar a fazer marketing de conteúdo hoje e daqui a 6 meses, 1 ano, vocês já vão estar fechando muita ação. Não, demora. Eu acredito que pelo menos 1 ano e meio para ter um resultado é o principal, assim. Então, investimentos de mais longo prazo para quem tem certeza que vai ser advogado, tem certeza que vai atuar naquela área e tem certeza que quer atuar para aquele público que definiu como persona. Obrigado, Eduardo. A gente não tem mais tempo para pergunta. Agradeço pela atenção de vocês.
Obrigado.